Boa tarde, meus queridos. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem e cobertos pela graça do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte remota. Hoje nós conheceremos um pouco mais sobre a arte que está sendo apresentada em nosso livro didático. Na aula anterior, nós estudamos sobre a contação de histórias, lembram? Nós vimos que o ato de contar histórias, ele já é bem antigo, tá? E que ele foi registrado a partir do momento que alguém resolveu escrever essas histórias para então deixar marcado, documentado. E a gente viu que isso é uma modalidade artística, tá? Tanto a contação de histórias como o profissional, o contador de histórias também. Existem cursos para isso, para aperfeiçoar-se em contar histórias, tá? Mas, claro que nós, seres humanos, nós já por si, já trazemos isso conosco, né? É bem comum você chegar em casa da escola, contar o que aconteceu para sua mãe, você sair com os amigos também contar. Então, contar histórias é algo nosso mesmo, de dividir. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 6. Isso mesmo, vão pegando o livro de vocês, por favor, abrindo no capítulo 6, na página 61. E que tem como tema Vivendo o Real e o Imaginário. Então vejam só, nós estamos estudando, desde o capítulo anterior, uma modalidade artística diferente das que a gente tinha visto até então, certo? E aqui nós vamos ver como que a arte, ela possibilita essa vivência, tanto do real quanto do imaginário. Pensem aí em algo que a arte produz que seja real. Pensem em alguma coisa. Agora pensem em algo que a arte produz que seja baseado no imaginário. Sempre tem, não é verdade? Então nós vamos ver que tudo isso são formas de comunicação, de entretenimento e, consequentemente, a arte, tá? Vejam, pensem num filme, num desenho, numa série que vocês assistem, pensem num jogo, numa música, num livro, tudo isso é arte, né? E nós podemos juntar isso e dividir nesses grupos, real e imaginário, né? E a gente vai ver que é bem comum esse trabalho artístico, tá? No livro de vocês, na abertura do capítulo, aparece a imagem, é uma cena de um espetáculo, Cão Sem Plumas, desculpem. Esse espetáculo é um espetáculo artístico, né? A palavra já em si já traz isso da magia, espetáculo. E a imagem vocês conseguem ver um conjunto de pessoas realizando essa apresentação. Esse espetáculo, Cão Sem Plumas, ele é da companhia de dança Deborah Coker, né? E eles fazem o quê? Eles juntam dança, poesia e transmitem essa mensagem para as pessoas, tá? Eles estão se baseando no poema homônimo do poeta diplomata brasileiro João Cabral de Melo Neto, que foi publicado em 1950. Então, o poema fala de pobreza, descaso da sociedade, todo esse percurso no rio Capibaribe, que corta o estado de Pernambuco. Então, nós vamos falar um pouquinho da nossa região Nordeste, tá? Eu vou disponibilizar para vocês o texto do poema, certo? O poema de João Cabral de Melo Neto, e vocês vão compreender melhor do que eu estou falando. Esse poema, ele faz o quê? Uma denúncia social, narrando esses problemas que a sociedade enfrentava, inclusive até hoje enfrenta, né? Então, a peça, ela tem a seguinte sinopse. Peço que vocês acompanhem a leitura da sinopse na página 61. O espetáculo é sobre coisas inconcebíveis que não deveriam ser permitidas. É contra a ignorância humana, destruir a natureza, as crianças, o que é cheio de vida. Deborah Coker. Então, a peça em si, ela faz essa denúncia social, né? E faz também um alerta, porque nós sabemos que a desigualdade social ela é muito grande. E quanto maior a desigualdade social, mais pessoas sofrem com essa desigualdade. E ela fala até nas crianças, mas como assim? Na fala dela, a gente compreende que ela não está se referindo a matar a criança
propriamente realmente tirar sua vida, mas de não prover condições necessárias para a vivência dela, para que ela viva bem, né? Quantas crianças estão faltando para elas o alimento, estão faltando um lar, estão faltando uma educação, o lazer, tudo que está assegurado nas regulamentações de leis, né? Então, quantas crianças não têm esse aparato? Quantas pessoas também elas não têm os direitos que estão nas leis, né? Elas não estão sendo atendidas como deveriam. Então, realmente é um tapa na cara da sociedade. E assim, eu adoro esse tipo de trabalho, né? São os que eu mais curto mesmo, que é quando a arte serve de mecanismo para essa denúncia social. Porque a gente vive num mundo que não existe só nós, né? Nós temos outras pessoas e nós também podemos fazer algo para ajudar, né? Então a arte ela está a serviço da sociedade, a nosso serviço, tá? Então o que acontece nessa apresentação? O Cão Sem Plumas, né? Da companhia Cão Sem Plumas. Os bailarinos estão no palco, né? E aí eles estão fazendo a dança no palco e é projetado atrás do palco, né, um filme que foi realizado por Débora Coker e Cláudio de Assis, né? Então o filme ele vai participar do espetáculo como se os bailarinos eles estivessem transitando entre o palco e a tela, entendem? Pela imagem vocês conseguem perceber que as vestimentas são coladas ao corpo, né? O corpo vai falar por si dentro dessa apresentação, tá? Quem é Cláudio de Assis, né? Cláudio de Assis é um cineasta que nasceu em Caruaru, então na mesma região, dirigiu filmes como Amarelo Manga e Baixio das Bestas e Febre do Rato. Então os filmes dele foram premiados em vários festivais do cinema, como o Festival de Cinema de Brasília, que é bem importante, e também o Festival Internacional de Cinema de Roterdã. Então, ele já tem um trabalho como cineasta, certo? Então, casou-se o cinema, no caso, a dança, a literatura, porque é baseada no poema de João Cabral de Melo Neto, no texto de João de Cabral, porque é baseado no texto de João Cabral de Melo Neto. Então, nós temos aí 3 linguagens artísticas juntas na mesma apresentação, tá? E a Débora Coker, ela é uma das mais importantes coreógrafas contemporâneas, tá? Em 2001, ela recebeu o prêmio Laurence Olivier na categoria Outstanding, que é sobre dança, e fundou essa companhia de dança Débora Coker, certo? Ela é fundadora dessa companhia. Então, vejam que união perfeita. Vocês vão ter, né, a chance de assistir um pouco desses espetáculos. Eu vou disponibilizar para vocês o link para que vocês possam assistir, tá? Como a gente não pode reproduzir dentro da aula aqui, no mesmo vídeo do YouTube, eu vou enviar o link a vocês, tá bom? Então, nós temos aqui uma viagem. Estamos viajando pelo real e o imaginário. Vejam bem, o filme, né, que foi realizado por Cláudio de Assis, ele traz uma linguagem imaginária, certo? Os bailarinos que estão ali estão realizando uma dança real. Mas o que acontece? Esse trânsito entre real e imaginário. Por que isso acontece? Porque o imaginário foi baseado no que é real, que é a vivência das pessoas, a pobreza, a desigualdade social, o sofrimento, tá? O descaso dessa sociedade existente. Então, nós temos aí uma relação entre o real e o imaginário. Quando a gente fala em arte, a gente pensa logo, em primeiro lugar, em pintura, desenho, e a gente não se atenta para outras linguagens artísticas que existem, né? Como no caso, a literatura, João Cabral de Melo Neto, o cinema, né, na pessoa de Cláudio de Assis, e a coreografia da dança com Débora Coker. Então, só aqui nós temos 3 linguagens artísticas presentes na mesma apresentação, tá? Depois de vocês assistirem ao link que eu vou deixar para vocês, ao vídeo do link, e também terem acesso ao texto de João Cabral de Melo Neto, então peço que realmente vocês leiam o texto e assistam ao vídeo.
vocês irão retornar para o livro, tá ok? Aqui no livro, na página 62, vocês vão fazer as questões propostas. Então, a primeira: em quais manifestações artísticas você acha que existe mais de uma linguagem artística? Por quê? Um exemplo nós já demos aqui, né, do grupo Com Sem Plumas, da Fundação de Dança, né, a Companhia de Dança Débora Coke. Esse é um exemplo, tá? Mas vocês podem pensar em outras possibilidades. Por exemplo, a dança. Para se dançar, necessita-se ter o som, ter a música. Então, nós temos duas linguagens artísticas, tá? Na declamação de um poema, é uma apresentação teatral. Nós temos o texto e temos também a apresentação de quem está declamando, tá? Numa encenação, quais linguagens artísticas aparecem numa peça teatral, por exemplo? Então, vocês vão pensando no cinema, que linguagens artísticas pode aparecer, na pintura, qual é a atividade que vocês já viram, manifestação artística, que traz mais de uma linguagem, tá? E vocês vão anotar e dizer por quê. Nós já estudamos as linguagens artísticas, inclusive ainda presencialmente, tá? Espero que vocês se recordem, mas qualquer dúvida, já sabem, podem me perguntar, tá? Depois vocês vão responder o quadro sobre o tema Penso. Nós estamos fazendo uma abertura do que nós iremos estudar neste capítulo. Então, vocês vão responder a seguinte indagação: sinto liberdade em imaginar quando? E vão completar. Quando é que você se sente livre para imaginar e produzir o que você quer? Anotem aí sobre o tema Penso. Após isso, nós vamos registrar as nossas ideias no quadro Registre Suas Ideias, né? Então, como vimos no início do capítulo, o espetáculo Cão Sem Plumas, ele une o cinema, a dança e a poesia, certo? É o que eu falei para vocês, 3 linguagens artísticas. Enquanto podemos usar a dança para contar histórias com movimentos do corpo, o cinema nos conta histórias por meio de uma sequência de imagens, não é isso? Então, há a sequência de imagens que é o vídeo, certo? A respeito disso, responda. Vocês viram que nas linguagens artísticas do cinema e da dança é utilizado o corpo para comunicar. Então, nosso corpo ele é um elemento de comunicação, tá? Vocês vão responder sobre o corpo. Você acredita que podemos nos comunicar pelos movimentos do nosso corpo? Será que eu consigo me fazer uma comunicação com vocês só movimentando o meu corpo, sem falar nenhuma palavra, sem verbalizar nada? Sim ou não, mas justifiquem, tá? Eu não quero só sim, não. Justifiquem o motivo. 2. Em que momentos você mais usa o seu corpo para se expressar? Quando que você mais usa o seu corpo? Eu vejo muitos de vocês realizando danças, né? Inclusive em aplicativos que tem. Eu vejo muito isso nos status de alguns que eu acompanho, tá? Então eu vejo que vocês têm um processo sim de comunicar com o corpo. Aí vocês respondam lá. Já depois, vocês vão responder sobre o cinema, tá? Primeiro, qual é o seu filme favorito? A gente sempre tem um filme que gosta mais. E quais os recursos que o seu filme favorito usa para contar a história? Por exemplo, vocês vão poder colocar aqui. O filme tem uma trilha sonora? Ele usa cores de imagens? Quais as cores mais presentes? Ele usa efeitos sonoros, maquiagem, efeitos cênicos, ele usa tecnologia. Quais são os meios que são utilizados para o seu filme contar a história? Efeitos especiais, né? Vocês vão escrever aqui. Geralmente, quando a gente lê a sinopse do filme, ou mesmo uma resenha, às vezes até aparece esses elementos dentro dos textos, né? De resenha ou sinopse, tá? Então, esse momento aqui pra gente é o momento da gente problematizar. Nós vamos pensar um pouco sobre a linguagem da dança e do cinema, certo? Aqui ainda de maneiras juntas, tá? Depois, nós vamos estudar essas duas modalidades de maneiras separadas, tá? Então, a nossa aula de hoje era a abertura do capítulo, tá? Eu vou deixar para vocês, como eu já falei, o link do espetáculo Cão Sem Plumas e também o texto de João Cabral de Melo Neto.
para auxiliar vocês na compreensão do que nós estamos estudando, tá bom? Por enquanto, vocês não irão criar ainda, né? Vocês irão apenas registrar as ideias de vocês, mas posteriormente nós teremos momentos de criação, tá? De relacionar o real com o imaginário. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje, tá? A abertura do nosso capítulo. Eu desejo para vocês bons estudos e que vocês realmente compreendam o conteúdo. Mas, se houver alguma dúvida, estou à disposição de todos vocês. Beijos, meus queridos, e até a nossa próxima aula.